Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Sou o professor Thiago Loio. Hoje vamos estar falando sobre as formas geométricas planas. Bem, antes da gente começar, dá aquele like aí, dá aquela força. Se inscreve no canal também para receber aí a notificação dos próximos vídeos. E vamos embora para então, polígonos. Polígonos então vai ser o nosso carro-chave aí da parte de figuras planas, tá? O que é um polígono? Polígono, a palavra vem do grego poli, muitos, e gonos, ângulos. E nós vamos estender esse gonos aqui para lados também, porque a gente vai ver já mais à frente nas definições que o número de lados e de ângulos internos de um polígono são os mesmos. Então, por exemplo, eu tenho um hexágono, que é esse prefixo x, 6, e gonos de ângulos, mas que eu posso dizer tranquilamente que o hexágono então é um polígono de 6 lados, tá, ok? Já que o número de lados e de ângulos vai ser o mesmo. Então, polígono vai ser nosso carro-chave aqui, que são, na verdade, figuras limitadas por linhas poligonais, linhas, trechos de segmento, né, trechos de reta, fechados, ok? Mas são sempre fechados? Não. Linhas poligonais podem não ser fechadas, mas nesse caso não vão definir polígonos, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, uma linha poligonal fechada simples. Repare que aqui nenhum trecho aqui, nenhum segmento se cruzou. Nesse caso aqui, inclusive, são 4 linhas poligonais, né? Então eu tenho aqui um quadrilátero, ficou bem feio aqui esse desenho que eu fiz por cima, mas tudo bem. Um quadrilátero simples. E aqui, repara nesse aqui de baixo, que os trechos aqui de reta, os segmentos, se cruzaram. Então isso aqui é uma linha poligonal fechada também, porém não simples. E tem, é claro, os nossos exemplos de não fechadas. Por exemplo, eu tenho uma sucessão de linhas poligonais, mas elas não fecham, tampouco formam um polígono. E são simples porque não se cruzaram. Aqui, por sua vez, elas também não fecham, também não formam um polígono, porém se cruzaram. Ok? Então são definições bobas, o que nós vamos nos concentrar é isso aqui. Uma linha poligonal fechada simples, os nossos polígonos, que vão ser aí o carro-chefe aí do nosso conteúdo aqui, tá ok? Bem, vamos agora para algumas definições, os elementos aqui de um polígono. O polígono possui, então, algumas nomenclaturas usuais, alguns símbolos usuais, que nós vamos priorizar. Não é uma obrigação, mas nós vamos priorizar até para facilitar a nossa compreensão e leitura, tá ok? Vamos lá. Primeiro vamos definir lado. Cada um dos segmentos das linhas poligonais unidas formam, então, um lado de um polígono. Na verdade, esses lados vão se unindo de ponta a ponta. Então, eu tenho aqui a ponta A ponta B, já vou definir já isso. Quando eu ligo aqui A ao B, então eu formo um lado. Observação. A, B, eu uso aqui essa retinha aqui em cima, aqui, ó, para dizer que isso é um segmento de reta. AB é igual ou côngruo, significa que é a mesma coisa que o BA, tá? Então, se eu ligo o ponto A ao ponto B ou ligo o ponto B ao ponto A, eu, na verdade, criei dois segmentos congruentes. Eles são, na verdade, o mesmo segmento, tá? Então, eu tenho aqui um polígono, no meu exemplo, de 5 lados, é um pentágono, tá ok? Então, eu tenho aqui 5 segmentos, AB, BC, CD, DE e EA. Lembrando que as ordens inversas também não alterariam essa nomenclatura.
vértices. Agora sim, ao invés de eu usar ponta, agora eu vou usar o nome certo, tá? Vértice são as nossas quinas, as nossas pontas dos polígonos, tá ok? Então aqui eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Os vértices nós usualmente, não é uma obrigação, usualmente vamos usar letras maiúsculas, de preferência aqui na ordem, onde eu escolhi que seja o vértice A, eu vou indo para o vértice vizinho B, outro vértice vizinho C, e sigo aí um determinado padrão, usando letras maiúsculas de preferência, como eu disse. Lembrando que se eu ligo A ao B ou B ao A, mesmo segmento, tá ok? E agora nós vamos ver as diagonais. Por que eu falei dessa questão aí da ordem alfabética? A gente escolhe um vértice, põe o B, o A, depois o B, depois o C. Porque então quando eu tiver letras que estão na ordem no alfabeto, como por exemplo BC ou EF, então eu sei que eu estou formando um lado, tá? Porque são vértices, na verdade, vizinhos. Um está ao lado do outro. Porém, quando eu tenho, por exemplo, uma diagonal, o que acontece na diagonal? A definição da diagonal é quando eu ligo dois vértices não vizinhos. Então, por exemplo, vamos olhar aqui no nosso pentágono. Se eu ligo o A ao B, o B lembrando aqui, ó, vizinho do A. Se eu ligo o A ao B, formo um lado. Se eu ligar aqui o A ao E, também estão aqui vizinhos, eu formo o outro lado. Porém, se eu ligar o A ao vértice não vizinho, no caso o C, então AC ou AD, então eu acabei de fazer duas diagonais. A diagonal AC e a diagonal AD, ou CA e DA, tá? Prefiro a ordem alfabética, claro, mas dá no mesmo. Então eu liguei esses dois vértices não vizinhos e construí com isso diagonais. O pentágono é um caso particular que tem a mesma quantidade de lados e de diagonais. Isso só vai acontecer no pentágono. Nos outros polígonos não existe essa obrigação. O que vai acontecer, sim, é que o número de vértices e de ângulos internos ou de ângulos externos é o mesmo, tá? Porém, o número de diagonais foi um caso particular aqui no pentágono, que coincide de também ter 5 lados e 5 diagonais, tá? Ok, falemos agora dos ângulos internos. Ângulo nós já definimos aí em algum dos nossos vídeos anteriores, mas o que é um ângulo? Um ângulo é uma medida de abertura. Deixa eu trocar aqui essa cor, o amarelo não ficou legal. O ângulo, então, é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Então, essa medida aqui dessa abertura é o meu ângulo, tá? Ou a abertura, na verdade, é o ângulo na medida, esse é algo que vem posteriormente. Então, a abertura é essa abertura entre dois segmentos. A definição de ângulo, então, quando eu uno aí dois segmentos num determinado vértice. E os ângulos internos de um polígono são sempre iguais ao número de vértices. Na verdade, a gente vai, inclusive, aproveitar a letra que define o vértice. Se a gente tem aqui o vértice A e nós usamos a letra, claro, em maiúsculo, aqui na parte de dentro eu vou ter o ângulo interno, eu chamo de ângulo interno A. E aí eu vou usar para ângulos, também usualmente, não existe nenhuma obrigação, vou usar a letrinha minúscula A. E eu vou colocar aqui o acentinho nela, né, o acento circunflexo, que na verdade até lembra aqui uma abertura, até lembra um ângulo, tá? Então, vou ter o A ângulo, o B ângulo, C ângulo e assim sucessivamente, tá? Esses são ângulos internos. O ângulo externo é menos usual haver uma nomenclatura para ele, tá? Mas a gente pode usar o A
e o Ezinho, pode usar o A e o umzinho, como está aqui, tá? Essas nomenclaturas são menos usuais, são menos formais com relação aos ângulos externos, ok? Então, definindo aqui os elementos básicos de um polígono. Vamos ver agora, para finalizar, a classificação quanto ao número de lados. Muito bem. Vamos lá. Bem, os polígonos normalmente são classificados, então, e nomeados, né, a nomenclatura deles vem dessa classificação, de acordo com o seu número de lados. Temos dois casos particulares aqui que não vão seguir necessariamente uma lógica na nomenclatura, que é o polígono de 3 lados e o de 4 lados. O de 3 lados é o tri, tá? Prefixo de 3, triângulo. Isso muda alguma coisa? Não, como eu disse, o número de ângulos, de vértices de lado, vai ser o mesmo. Então, se eu digo que um polígono é triângulo, tem 3 ângulos, então ele também tem 3 lados. Tá? Observem também que no triângulo não existem diagonais. Porque se a definição da diagonal é ligar dois vértices não vizinhos, vejamos aqui num triângulo. Eu tenho aqui um vértice. Se eu ligar com o vizinho daqui, eu formo um lado. Se eu ligar com o vizinho daqui de baixo, formo o outro lado. E não tem mais nenhum vértice com o qual eu ligar esse ponto aqui azul, esse vértice azul. Então, qualquer das ligações entre vértices feitas num triângulo, eu formo, na verdade, lado. Não existe diagonal, então, no triângulo. Tá? O outro polígono que foge um pouquinho da nomenclatura é o quadri, de 4 lados. Quadrilátero, 4 lados. Que não necessariamente é um retângulo ou um quadrado. Nós vimos, inclusive, lá no exemplo anterior, que o quadrilátero pode ser algo um pouquinho diferente, desde que tenha 4 lados. Tá? Inclusive, existem outros quadriláteros notáveis, nós vamos ver mais à frente nos nossos estudos. A partir aqui dos 4 lados, a gente vai seguir um padrão, que vai ser o prefixo. No caso aqui, por exemplo, tem o pente de 5, então o pentágono, 5 ágonos, que seriam os nossos ângulos, mas como eu disse, a gente pode traduzir tranquilamente para lado, já que o número de lados e ângulos é o mesmo. Então, 5 lados, o hexágono, 6 lados, o heptágono, 7, o octógono, 8, o eneágono, 9, o decágono, 10. Eu sugiro, para facilitar os nossos estudos, que a gente decore essa nomenclatura até aqui, os 10 lados. Pós 10 lados, eu sugiro decorar o 12, o decágono, o 15, pentadecágono, e o icoságono de 20. Tá? Principalmente o icoságono, que é um nome que já foge um pouquinho aí ao raciocínio lógico, ou que a gente escuta normalmente, né? O prefixo ico, né? Foge um pouquinho. Então, vamos decorar esse, que é o que mais aparece em exercícios, tá ok? Mais à frente, nos nossos próximos vídeos, nós vamos estudar, vamos aprofundar nos triângulos, vamos ver os quadriláteros também, e essa vai ser a parte da nossa geometria plana por hora, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só chamar nos comentários. Chamem mesmo, pesquisem mais. Lembre-se sempre que o que sabemos é apenas uma gota e tudo aquilo que a gente acaba ignorando é um oceano, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Não esquece aquela curtida aí. Tchau, tchau.